Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui para uma aula muito legal de porcentagem. Resolveremos questões sobre porcentagem para você. Coloco aí na sua tela, temos então questões de porcentagem. A primeira questão é a seguinte, ó, banca AOCP, ano 2022. Qual é o valor de 20%, de 30%, de 60%? E aí nós temos que marcar qual é a alternativa correta, certo? Como você já sabe, como você já viu nas aulas teóricas, quando eu vou fazer um cálculo porcentagem de porcentagem, eu vou multiplicar e cortar dois zeros. Eu vou multiplicar e colocar uma vírgulazinha. Como aqui eu tenho 20% de 30% de 60%, eu primeiro vou executar esse cálculo aqui, ó. Eu primeiro vou executar quanto é 20% de 30%. E como que eu faço isso rapidinho? Vejamos lá. Eu tenho que executar esse cálculo aqui. 20% de 30%. Quando você for fazer cálculos porcentagem de porcentagem, existem duas maneiras bem práticas de você fazer que levam ao mesmo resultado, e eu farei as duas para você aqui. Uma delas é a seguinte: se houver zeros, você corta dois zeros e multiplica o que sobrar. Você corta zero aqui, corta zero aqui. O que é que sobrou? Sobrou 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6%. Esse é o resultado. Agora você veja só o que acontece. Se por acaso não tivesse zeros, qual seria a outra possibilidade? Quando não houver zeros, você pode fazer assim. Você multiplica os dois valores do jeito que eles estão. 20 vezes 30. 20 vezes 30 é 600. E aí você coloca duas casinhas, e aí você coloca uma vírgula aqui e fica 6%. O importante nesse caso é o seguinte: quando você calcula 20% de 30%, nós vamos ter como resultado justamente 6%. Beleza, prof? Beleza. Então, apagarei aqui agora e nós temos então que 20% de 30% é justamente 6%. E agora nós vamos fazer o cálculo final. Nós vamos fazer essa última parte aqui. Portanto, o que nós temos por enquanto é o seguinte: colocarei ao lado. Eu acho que vai ficar melhor aqui. Vou fazer assim a minha organização. Quer ver? A pergunta do enunciado é essa aqui. Ele pediu 20% de 30% de 60%. Essa é a pergunta do autor da questão. Nós então temos que fazer de duas em duas. Não dá para nós fazermos de três em três. Eu poderia tranquilamente começar aqui, ó. Caso eu quisesse, eu poderia começar aqui. A resposta final seria rigorosamente a mesma. Eu escolhi começar por esse cálculo aqui. Resolver quanto é 20% de 30%. Aí eu falei para você o seguinte: quando nós temos que fazer porcentagem de porcentagem, cálculo número 1. Quando eu tenho que fazer 20% de 30%, eu gostaria que você gravasse o seguinte: havendo zeros, você corta um zero aqui, corta outro zero aqui. 2 vezes número 3, número 6. Significa 6%. Logo, essa parte aqui corresponde a 6%. Agora nós temos que fazer 6% de 60%. Quanto é 6% de 60%? Aí você executa a mesma técnica, cálculo número 2. Tenho que fazer 6% de 60%. Ô, prof, agora não tem dois zeros para cortar. Beleza. Quando não tem dois zeros para cortar, você pode fazer o seguinte: você multiplica os números do jeito que eles estão. 6 vezes 60. 6 vezes 60, 360. Como você não cortou zeros, uma vez que você não cortou nenhum zero, você conta duas casas e você coloca uma vírgula aqui.
é 3,60%. Esse zero aqui do final, quando você coloca uma vírgula, esse zero aqui do final você pode cancelar. Dizer 3,60% é exatamente a mesma coisa que 3,6%. Por isso que o nosso resultado é a alternativa C. 6% de 60% corresponde a 3,6%. Esse é o nosso resultado. Essa é a nossa alternativa correta. Veja que com calma e tranquilidade você chega tranquilamente na questão. E aí eu resumo com você as duas maneiras que nós temos de fazer porcentagem de porcentagem. Eu posso fazer porcentagem de porcentagem, cortando zeros e multiplicando depois. Caso existam dois zeros, corta um, corta dois zeros. E aí você só multiplica aqueles que sobraram. Sobrou o número 2, sobrou o número 3. 2 vezes 3, 6%. Caso não tenhamos dois zeros, multiplique os números normalmente. 6 vezes 60, 360. Quando você multiplicou 360, uma vez que você não cortou nenhum zero, você conta duas casinhas, coloque uma vírgula aqui, fica 3,60%. E aí lembra do que eu falei aqui no final, 3,60% é a mesma coisa que 3,6%. E por isso marcamos a alternativa C de concurso. Uma questão como essa, talvez você que agora está preparado, você que agora está mais confiante, você olha e fala, questão moleza, né, prof? Mas muita gente treme nessas questões. Muita gente não consegue responder a essas questões. E nós estamos aqui treinando você para que a partir de agora você nunca mais tenha medo desse modelo. Que quando você encontrar porcentagem de porcentagem, que você ache fácil, que você ache tranquilo, que você ache sossegado de resolver na tranquilidade. Eu coloco a próxima questão agora. Próxima questão é essa aqui, banca IBFC, lá do IBGE, prova do IBGE, ano 2022. Olha que interessante, cara. O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a 20% de 40% de 22.500. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um foi de. Então perceba o seguinte, ele falou que o valor pago pela diária a esses 12 recenseadores, a 12 recenseadores, foi 20% de 40% de 22.500. Colocarei aqui, ó, 20%, aí eu tenho que fazer 20%, um pouquinho mais pro canto aqui, 20% de 40%, e aí eu tenho que fazer de 22.500. O que é que nós fazemos aqui tranquilo? Ó, quando você aprende matemática de verdade, você encurta caminho. Você tranquilamente resolve isso aqui. E se você está bem treinado, você consegue, na hora, resolver a questão, mesmo que olhando. 20% de 40% corresponde a 8%. Como que você sabe disso sem fazer cálculo nenhum? Prof, vem cá, cara. Olha como que eu sei disso sem fazer cálculo nenhum. Primeiro cálculo da questão. Se eu tenho que fazer 20% de 40%, tem dois zeros, não tem? Quando eu vou fazer porcentagem de porcentagem e tem dois zeros, eu corto um zero aqui, eu corto um zero aqui. E agora eu multiplico os números que sobraram. Sobrou o número 2, sobrou o número 4. 2 vezes 4, 8%. Você quer me dizer que não pode fazer de cabeça? É só você olhar aqui, ó. Corta zero, corta zero. 2 vezes 4, 8%. Então o cálculo que nós temos que fazer efetivamente é o cálculo 8% de 22.500. Agora eu montarei para você o segundo cálculo. Eu farei esse cálculo aqui. Como que eu faço 8% de 22.500? Colocarei aqui, ó. Cálculo número 2. Como que eu executo 8% de 22.500? Você executa rigorosamente do mesmo jeito. Você executa rigorosamente como se fosse porcentagem de porcentagem. Se tiver dois zeros, você corta. Ô Johnny, peraí.
Mas agora não é porcentagem de porcentagem, eu sei. E mesmo que não seja, todo cálculo percentual pode e deve ser feito multiplicando 8% de 22.500. Caso existam 2 zeros, corta os 2 zeros e multiplica. Eu vou cortar um zero aqui, outro zero aqui. O que é que sobrou agora para nós? Sobrou o número 8 e aqui sobrou 225. Quando você multiplica número 8 vezes 225, você chega no resultado, salvo engano aqui do seu professor, você chega no resultado que é 2.000. Se não me engano, é o resultado 2.000. Temos, portanto, e aí você vai, claro, me auxiliar, temos, portanto, que 8% de 22.500 é igual a 2.000, aí eu coloco para você aqui, igual a 2.000. Vejamos agora o que é que ele perguntou de fato para nós. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um deles foi, e aí vejamos lá, o valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a... Então, na verdade, é uma diária para cada recenseador, pelo que ele está falando. Porque ele falou que são 12 recenseadores e ele não falou que eram mais diárias, né? Ele falou que eram justamente ali 12 recenseadores. Eu só estou preocupado com o seguinte, eu estou preocupado aqui com a alternativa, né? Porque ele falou que o valor pago pela diária foi igual a 20% de 40% de 22.500. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um foi de... E aí eu estou olhando aqui agora, a menos que eu tenha feito algum cálculo trocado, isso pode acontecer, evidentemente que pode acontecer. Aqui, ó, quando multiplica, eu sabia, olhei e falei, rapaz, 8 vezes 225 é igual a 1.800. Terceiro cálculo da questão. 1.800 eu vou dividir por 12 recenseadores. 1.800 dividido por 12 tem como resposta 150. Significa dizer que cada recenseador recebeu um valor de R$150 pela sua diária. E aí é importante que você lembre o seguinte, se você, por acaso, caiu de gaiato nessa aula e você pulou a aula teórica, tudo errado. Cara, tem muito aluno que faz isso. Não tô brigando com você não, mas tem muita gente que faz isso. Ah, eu não vou ver a aula de porcentagem não, isso aí eu já sei. E aí você vem diretaço para a aula de questões. E é um erro grave, porque cada professor tem a sua abordagem diferente dos demais colegas, e especialmente eu tenho muitas técnicas diferentes que eu ensino para os meus alunos. E lá na minha aula teórica eu mostro as técnicas passo a passo. Por exemplo, as técnicas de você fazer cálculos percentuais mais rapidamente, que é quando você simplesmente multiplica e coloca 2 casinhas e coloca uma vírgula. Ou, se existirem zeros, corta 2 zeros e corre para o abraço. Então, questãozinha bem resolvidinha aqui, e aí o engano que eu tinha feito, né? Quando eu multipliquei 8 vezes 225, eu fiz de cabeça, deu 2.000. Aí eu fui conferir, é 1.800, agora bateu a alternativa bonitinho, portanto, 8% do 22.500 é 1.800. Quando você pega 1.800, divide por 12 recenseadores, chegamos na alternativa 150. Próxima questão que você resolve, o que eu trouxe para você é essa aqui, interessante, né? A Banco BFC, mais uma vez no ano 2022, trouxe mais uma vez uma questão parecida. E aí ele falou o seguinte, dos 8.500 reservados para o pagamento de diárias aos agentes censitários, 30% de 40% são referentes ao pagamento do almoço. Nessas circunstâncias, o valor não gasto com almoço é igual a... E aí você veja só, ele acabou de falar para nós que o almoço, ele tem um cálculo específico. O valor do almoço é 30% de 40% de 8.500. Então eu colocarei para você aqui o seguinte, o almoço, colocarei bem organizadinho, ó, o almoço vai ser igual
a 30% de 40% de, e aí depois desse D, eu vou ter 8.500. Esse é o valor destinado para o almoço, beleza. Se você fosse um aluno inseguro, se você fosse um aluno qualquer, o que é que você faria? Calcularia 40% de 8.500. Depois calcularia 30%. Dá para fazer assim? Dá para fazer assim. Mas eu quero mais de você. Eu quero que você evolua, eu quero que você seja alguém mais confiante e capaz, acima de tudo, de aprender coisas novas e resolver questões mais complicadas. Porque nesse caso, ele até deu um valor para você. Mas em muitas questões que envolvem porcentagem de porcentagem, não há valor. Só existem as porcentagens. Você não pode ter medo. Você não pode tremer na base quando você encontra porcentagem de porcentagem. Para você, que é meu aluno, porcentagem de porcentagem tem que ser brincadeira de criança. Tem que ser a parte mais gostosa, cara. Você tem que olhar a porcentagem de porcentagem e dar risada daqueles que têm dificuldade, porque infelizmente não tiveram ainda a oportunidade de aprender de verdade. Então veja só, nós não fugiremos não. Nós aprenderemos primeiro isso aqui, ó. Vamos primeiro resolver 30% de 40%. Essa é a primeira parte. Cálculo número 1 dessa questão. Eu vou calcular quanto é 30% de 40%. E mais uma vez, você pode fazer tranquilamente de cabeça, não pode? Você pode fazer o seguinte aqui, ó. Corta 0 aqui, corta 0 aqui. O que é que sobrou agora? Sobrou aqui, ó, 3 vezes número 4. 3 vezes número 4, quanto que dá? 12%. Por que é 12% e não é só 12%? Porque é porcentagem de porcentagem. Porcentagem de porcentagem, o resultado também é uma porcentagem. Portanto, o que nós temos que fazer agora é 12% de 8.500. Primeiro cálculo já foi. Pensa comigo, cara, só de olho aqui, ó, só mental. 30% de 40%. Você não consegue fazer de cabeça, não? Corta 0 aqui, corta 0 aqui. 3 vezes 4, 12%. É isso que eu quero de você. Cálculo número 2. O cálculo número 2 é 12% de 8.500. Colocarei aqui, ó. 12% de 8.500. Johnny, agora não é porcentagem de porcentagem. Agora é um cálculo normal, né? Agora é um cálculo normalzinho, porque é 12% e aqui não é porcentagem. Não tem problema, a técnica é a mesma. Você corta 1, cortou 2 zeros. Multiplica os números que sobraram agora. 12 vezes 85. 12 vezes 85, pera lá. 10 vezes 85, 850. 2 vezes 85, 170. Então é 850 mais 170. 950, 1.020. Se eu não estou enganado, 1.020 é o resultado. Significa dizer que 12% de 850 corresponde a R$1.020. Atenção agora para não marcar a alternativa errada, cara. Não pode ser, pelo amor de Deus, não caia tão fácil nas pegadinhas do autor. Não pode ser tão fácil derrubar você. Resista, cara, resista. Como assim, Johnny? Olha aqui. Nessas circunstâncias, o valor não gasto com almoço. O que significa 1.020? 1.020 é o valor gasto com o almoço. Não foi a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez é o valor não gasto com o almoço. Leia-se o resto. Quanto é que vai sobrar? Ora, vai sobrar, o valor do resto será 8.500, que era o valor cheio, menos 1.020, que é o valor do almoço.
o valor do resto irá sobrar 8.500 menos 1.020, 7.480. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A de aprovado. Prof do céu, que autor sacana ele, né? Então, ele é sacana mais ou menos, porque tá escrito lá, né? Ai, foi pegadinha. Pegadinha por quê? Tá escrito. Se você não leu, a culpa é do autor agora que você não leu a questão? Eu acho, claro, né? O autor sabia que muita gente iria errar a questão ali. Mas eu insisto, resista, cara. Não pode ser tão fácil derrubar você assim. Você não pode cair tão fácil. Você entendeu? Parece que você quer cair na pegadinha, controla, segura, fala, opa, vou firmar aqui. Vou olhar direito, vou ler de novo, alguma coisa, né? Dá uma olhadinha, não cai tão fácil, né? Ajuda nós aí. Próxima questão que nós vamos responder é essa aqui, ó, Banca Legale, técnico em desenvolvimento, Badesul, ano 2022. Para fins de reserva de contingência, uma agência bancária separa 30% de 30% que ela é obrigada a manter do saldo de caixa. Sabendo que o saldo de caixa da agência é R$10.000, qual é o valor que ela reserva para contingências? E aí você veja só, para a contingência, o valor para a contingência é 30% de 30% de 10 mil. Porque é 30% de 30% do saldo de caixa. Portanto, colocarei para você aqui o seguinte: a reserva, R de reserva, C de contingência, vai ser igual 30% de 30% de, e aí eu tenho R$10.000. Eu gostaria muito que a essa altura você olhasse aqui e falasse, é 9%, né, prof? Ó, 30% de 30% é 9%, não é? Claro que é, porque você corta um zero aqui, corta outro zero aqui. E agora você multiplica o que sobrou, ó. 3 vezes 3, 9%. É 9% de R$10.000. Aí você olha para isso aqui e fala, é 900, né, prof? Eu falo, Você diz, prof, 900, porque quando eu vou calcular percentual, o percentual normal, eu corto 1, corto 2 zeros. Aí eu multiplico o que sobrou, ó, 9 vezes 100. 9 vezes 100, quanto que é? 900. Agora lê o enunciado, por gentileza. Qual é o valor que ela reserva para a contingência? Aqui, beleza. A questão foi bem tranquila. Ela perguntou qual é o valor reservado para a contingência. O valor reservado para a contingência é 900. Pronto, marcamos a alternativa E de escola. Olha como fica rápido resolver a questão quando você tem as técnicas apropriadas, né? Porque aí você faz muitas vezes de cabeça. Óbvio que você, na hora da prova, dá uma conferida, né? Dá aquela conferidinha. Até eu confiro, tá? Já fiz prova, já fui aprovado em concurso público, aliás, mais do que um. E, portanto, eu também conferia passo a passo, mesmo tendo toda a facilidade que eu tenho e sendo professor da área, mesmo assim, era uma conferência ali o tempo todo para não correr risco algum. E, portanto, você também confira, revise, dê uma olhadinha, mas fica muito rápido de resolver, você percebeu. Próxima questão chegando, é essa questão da Banca Gualimp do ano 2022. Interessante, achei a questão bem interessante e achei que deveria trazer para você. Quer ver só? Em um grupo de adultos, 14% deles não comem chocolate, porque não podem, possuem algum tipo de problema de saúde. Dos adultos restantes, 18% deles não comem chocolate porque não gostam. Qual a porcentagem total dos adultos que não comem chocolate? E aí você veja só, logo de começo, logo de largada, nós temos 14% que não comem chocolate porque não podem, eles não têm o direito humano de comer chocolate. Então eu colocarei para você aqui o seguinte, não comem chocolate, não comem chocolate, não comem chocolate.
E aí eu colocarei para você aqui qual é o percentual. Logo de começo, 14% não comem chocolate, porque afinal, esses 14% não podem. Só que aí ele falou uma outra parte interessante. Dos adultos restantes, 18% não comem chocolate porque não gostam de chocolate. Vai entender. Como que você vai confiar numa pessoa que não gosta de chocolate? Eu jamais confiaria em alguém que não come chocolate. Porque não pode ser, quer dizer, a menos que não possa, é claro, né? Alguma doença, alguma coisa, uma diabetes mais séria, evidentemente que nós entendemos. Mas alguém que pode comer um bom chocolate e não come, meu irmão, não confia não, hein? Não confia não. Mas o que ele falou aqui é que nós temos 18% do restante. É 18% do que sobra. E aí eu quero que você pense no seguinte, mais 18% do restante é 18% de 86%. Por que 18% de 86%? Pense assim, ó. Havia lá os 100%, havia lá o total de pessoas. Desses 100%, 14% não come chocolate porque realmente não pode. Tirando esses 14%, ó, 100% menos 14%, sobra 86%. Esse povo aqui é o restante. O restante é 86%. Quando ele falou restante, ele quis dizer o seguinte: a primeira informação que ele deu dava conta de que 14% não comia chocolate porque não podia. Não come chocolate porque não pode, se fudeu. Aí, qual é a ideia? 100% tirando esse 14%, sobra 86%. Esse 86% é o tal do restante. Aí olha o que ele fala. 18% do restante, leia-se, 18% de 86% não come chocolate porque não gosta. Esse 86% nada mais é do que o restante. Esse 86% é o restante. Agora nós vamos então fazer as continhas correspondentes. Eu vou descobrir para você qual é o percentual de elementos que não comem chocolate. Eu vou repetir o 14%, evidentemente, e agora eu vou calcular quanto é 18% de 86%. Aí você diria assim, ô prof, agora ferrou, né? Agora ferrou pelo seguinte, não tem nenhum zero aí nesse negócio, ó. 18 não tem zero, 86 não tem zero. Então vem aqui, ó. Se eu quero calcular quanto é 18% de 86%, 18% de 86%. Se não tem zero, você primeiro multiplica esses valores aqui. Simplesmente multiplica. Pega 18, multiplica vezes 86. Multiplicando 18 vezes 86 dá 1548. Agora você conta duas casas e coloca uma vírgula aqui. Então fica 15,48%. Agora, entenda o seguinte, por gentileza. Entenda aqui qual é o nosso resultado e por que é o nosso resultado. Esses 14% são aqueles 14% que não podem comer chocolate. Eles não podem por algum problema. Esses 15,48%, eles não gostam de chocolate. Eles não comem porque não gostam. Somando esses dois percentuais, 14% mais 15,48%, nós chegamos em 29,48%. E é por isso que nós marcaremos aqui a alternativa B de bola. Então eu tentei organizar a questão e tentei mostrar para você que temos que ter cuidado quando ele fala 18% do restante. Cuidado! 18% do restante não é 18%. 18% do restante vai depender do restante. Nesse caso aqui, 18% do restante
é 18% de 86%, que no final das contas dá 15,48%. Então, quando eu digo assim para você, ó, quando eu vou lá e digo assim, 20% de 30% não é 20%. A galera gela, né? Até meme vira. 20% de 30% não é 20%. Bugou. Claro que não é mesmo, claro, óbvio que não é. 20% de 30% não é 20%. Porque quando você calcula, é bem menos. Quando você calcula 20% de 30%, é só 6%. Porque uma coisa é 20% do todo. A outra coisa é 20% só do 30%. Que aí se reduz a 6%, evidentemente. Eu avanço. A próxima questão é uma questão da banca FGV, que falou o seguinte: Dulce tinha um pacote cheio de balas. Ela deu 30% das balas para seu amigo Paulo. Depois deu 20% do que havia sobrado para seu amigo Pedro. Finalmente, ela deu 50% das balas restantes para sua amiga Fátima. A porcentagem das balas iniciais que restaram para Dulce foi... Aqui é muito engraçado. Quando eu falo que vou dar uma aula de porcentagem, se por acaso eu faço uma aula de porcentagem aberta, muita gente não assiste porque diz, é um assunto muito fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu pegasse 100 alunos nesse momento e eu falasse, resolva essa questão, talvez mais de 90 deles não chegariam até a resposta correta. E ela é uma questão simples. É uma questão inicial dentro do assunto porcentagem. Então eu vou na boa com você e eu digo isso para que você entenda que porcentagem é um assunto que engana. Ele é um assunto que pode ser muito fácil, mas também tem que ter conhecimento para que você não complique em detalhes que o autor pode cobrar de você. Nesse modelo especialmente, tem que ter muita calma e organização, porque são muitas informações subsequentes, não é? Então ele falou o seguinte para nós e eu vou organizando aqui. Ela deu 30% das balas para o amigo Paulo dela. Então eu vou fazer uma sequência para nós e você vai me ajudando aí, ó. Ela deu para o Paulo um percentual de 30%. Veja que ela falou, ela deu 30% das balas. Balas é o todo, então balas é o totalzão. Quando ela fala 30% das balas, é 30% mesmo. Então o Paulo ganhou, de fato, 30% das balas que ela tinha. Então essa informação aqui tá certinha, Paulo ganhou 30%. Aí a próxima informação que veio é o seguinte, 20% do que havia sobrado para o seu amigo Pedro. Cuidado. Quando ela fala 20% do que havia sobrado, não é 20%. Credo, prof, não me confunde. Cara, não é te confundir, não. Mas quando ela fala ali que ela deu 20% do que havia sobrado, não é 20% do todo. 20% do que havia sobrado é o seguinte, 20%... Quando ela foi dar as balas para o Pedro, ela já tinha dado 30% para o Paulo. Pense assim, havia 100% das balas. Ela deu 30% para o Paulo. Então eu colocarei aqui, Paulo, 30%. Se ela tinha dado 30% para o Paulo, quantos por cento sobrou? Qual é o resto que sobrou para ela? 70%. Então, na realidade, não é 20%, é 20% de 70%. E você sabe bem que 20% de 70% é 14%, porque esse cálculo se faz assim, corta 0 aqui, corta 0 aqui. Sobrou 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então, o Pedro ganhou 14% das balas que ela tinha. Agora, ela vai dar mais uma informação para nós. Qual é a próxima informação que nós temos nessa questão? E aí nós fechamos o enunciado. Finalmente, ela deu 50% das balas restantes para a sua amiga Fátima. Chegou a vez da Fátima. Fátima
ganhou 50% do restante. 50% das balas restantes. E aí nós temos que pensar um pouquinho agora para que nós consigamos entender o que está acontecendo. Até agora, a queridíssima Dulce já deu um percentual elevado, porque ela deu 30% para o Paulo e ela deu 14% para o Pedro. 30% mais 14%, ela já deu 44%. Então, pera um pouquinho. Lá no começo, ela tinha todas as balas, ela tinha 100%. Ela já gastou 44% entre esses dois. Qual é o resto? Quanto está sobrando? 100% menos 44%. 100% menos 44%, sobrou 56%. Então, na realidade, a Fátima vai ganhar 50% do restante. É 50% de 56%. É 50% do que está sobrando agora. Agora está sobrando 56%. Quando você executa esse cálculo, você chega em 28%. Caso tenha dificuldade, multiplica os dois, porque nesse caso não tem dois zeros, né? Tem só um zero aqui. Então você multiplica esses dois e depois que você multiplica, a multiplicação fica 2.800. Você coloca duas casinhas, coloca a vírgula, 28%. Para a Fátima, ela deu 28%. E agora vejamos o que sobrou. É claro que sobrou 28%, né? Mas eu vou te fazer o cálculo de duas maneiras. E como que eu sei que sobrou 28%? Ora, porque tinha sobrado 56%. E a metade, 50%, ela deu para a Fátima. A outra metade, o outro 28%, sobrou para ela. Mas uma outra forma de você fazer isso, né, uma outra possibilidade de você fazer isso, seria tranquilamente você somar os percentuais e verificar quanto falta. Seria você fazer o seguinte, vamos supor que você não chegou nesse valor ainda. Você pegaria esses 3 percentuais aqui e você somaria todos eles, para que você verifique quanto ainda está sobrando para chegar aos 100%. E aí você veja só, 30% mais 14% são 44%. 44% mais 28% são 72%. 72% para completar o 100%, ainda está sobrando 28%. 72% faz assim, ó, 100% menos 72%. Sobrou 28%. Agora, pergunta feita pela questão foi a seguinte: a porcentagem das balas iniciais que restaram para a Dulce, 28%. Perceba que é uma belíssima questão de porcentagem. E eu asseguro a você, muita gente boa não resolveria essa questão. Muita gente preparada, ao ler esse enunciado, sentiria muita dificuldade. E eu quero muito que você supere essas dificuldades, tá certo? Vejamos se nós temos mais. Não, essa era a última questão. Então, ao longo dessa aula, eu resolvi questões com você sobre porcentagem, mas de um tópico específico. São questões, todas elas, que envolviam porcentagem de porcentagem. Para mim foi um grande prazer. Eu aguardo você na próxima aula. Valeu!